Irmãos, a mensagem de hoje ela tem um tema, e o tema significa seguir os passos de Jesus, né? Seguir os caminhos de Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos um dos caminhos que Jesus ele ensina para nós seguir. E entre vários caminhos que Jesus ensinou para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam, ele ensinou um caminho que se chama o caminho da humildade. Então, nós vamos falar a respeito disso. E o interessante é que Jesus ele fala no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Então, o Senhor, ele ama quem é humilde, e ele aborrece quem é soberbo. Então, que esse espírito de humildade venha a estar nos nossos corações, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo comum, que é a salvação. Amém? Então, abre a sua Bíblia no livro de Mateus. João, capítulo de número 13. João capítulo 13, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: eu vos dei exemplo, para o que eu fiz, vocês façam também. A gente está aqui num texto bem conhecido, um cenário bem complicado. Essa aqui era a última ceia do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, e Jesus ele vai ensinar os seus apóstolos a como ser humilde. Ele vai falar sobre quem é o maior no reino dos céus. E esse texto vai falar sobre o lavar dos pés dos discípulos. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar da passagem a qual Jesus lavou os pés dos discípulos. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele manda então preparar a ceia os seus discípulos, e ao sentar à ceia, Jesus ele percebe uma certa conversação entre os seus apóstolos, né, ou melhor, os seus discípulos, a qual eles estavam querendo saber quem seria o maior, o mais íntimo, quem seria, né, aquele que Jesus amava mais, aquele que estava mais próximo de Jesus. Então Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele cinge ali os seus lombos, tira suas vestimentas, cinge os seus lombos com a toalha, ele se agacha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O interessante, irmãos, é que o que Jesus não quis dizer, ou o que Jesus não quis que fosse repetido, seria a situação literal de lavar os pés uns dos outros. Hoje nós temos a Igreja Católica que tem o hábito de lavar os pés, né? Uma quinta-feira antes da Páscoa, eles têm o hábito de lavar os pés ali dos diáconos e dos obreiros ali da igreja, repetindo essa ação que Jesus fez com os seus discípulos. Se você pesquisar, você vai ver que em 2016 o Papa Francisco, ele, lá em Roma, ele estava numa reunião deles, né, uma missa, e ele estava num lugar onde tinha 900 refugiados da África, do norte da África, e ali o Papa Francisco, ele acaba fazendo essa repetição que Jesus, né, fez ao lavar os pés dos discípulos. Ele lava os pés daqueles refugiados como um ato de
de repetir a ação de Jesus, e ele não só lava, como ele beija ali os pés do refugiado, tentando mostrar algo que Jesus fez. Mas será que era esse o ensinamento? Será que Jesus ele queria estipular uma doutrina, né? Algo que nós devemos seguir, lavar os pés uns dos outros e ter isso como um ritual no culto? Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele não deixou nenhum mandamento sobre você lavar os pés uns dos outros. Se a gente for estudar a palavra do Senhor, nós vamos ver que em Atos, capítulo 2, onde inicia a igreja, a qual quase 3.000 pessoas são ali convertidas a Cristo, e a igreja começa então, todos ficam unidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, vendem suas propriedades, e todos ali, a gente não vê, a gente vê a finalidade de partir o pão, a gente vê a comunhão dos irmãos, não tem esse ato de lavar os pés. Então isso é o que Jesus não quis dizer, que devemos lavar os pés uns dos outros, uma vez que esse costume era um costume épico, né, da época deles, era um costume dos judeus, uma vez que Israel ficava no meio de um deserto, e ali as pessoas não tinham um tênis bonitinho ao qual nós temos hoje, um sapato fechadinho, era sandália e sandália aberta. Então automaticamente você no meio do deserto ali, aquela poeirada, você imagina como que era, né? O chão não era asfaltadinho como nós temos hoje, pavimentado. Então eles tinham o costume de quando se assentava para se alimentar, para comer, quando chegava na casa de alguém, né, como visita, tinha o hábito de lavar os pés. E essa ação de lavar os pés eram para uns escravos, um servo lavar os pés dos visitantes, daquele, né, que vem como visitante na casa do seu senhor, mostrando ali então um sinal de humildade, né, de compaixão, ali um sinal de amor para com o próximo, né? Mas isso era coisa feita de escravos e de pessoas que não tinham, como que eu posso dizer, pessoas que eram servas, né, serventes da casa. Quando Jesus, voltando para a palavra aqui em João 13, quando Jesus, ele fala para os seus discípulos irem preparar a ceia, a Bíblia vai nos dizer no livro de Lucas, que eu estava estudando um paralelo com o livro de Lucas, capítulo 22, você vai ver que Jesus, ele pede para os seus discípulos preparar a ceia. Jesus, ele então comenta com os seus discípulos que ele ia ser entregue, que ele ia se entregar. E a Bíblia vai nos dizer que os seus discípulos então perturbou-se em espírito, indignado. Como assim, mestre, você vai se entregar? Como assim? Mas depois, logo dessa indignação, surge aquele pensamento, e eles não ficam só em pensamento, eles começam a debater um com o outro, cochichar um com o outro, quem seria o maior no reino de Deus? Quem é o maior? Quem será que é o maior? Quem será que é o líder? Né? Quem será o cabeça? Quem é que é o que está em cima? E isso indigna muito Jesus, porque ia totalmente ao contrário do que Jesus tinha no seu coração, que era de servir ao ponto de se entregar à cruz do Calvário por todos nós. Então isso, automaticamente, Jesus fica indignado, porque eles estão pensando quem é o maior, sendo eles servos, pecadores, tentando ver quem era o maior no reino dos céus, e Jesus sendo o próprio Deus encarnado, desce, se faz homem, mostrando toda a humildade para com a igreja, para com os seus, melhor dizendo, os seus discípulos, e os seus discípulos, eles estão disputando quem seria o maior no reino dos céus.
Eles estavam assentados ali na mesa, mas o seu orgulho, o orgulho dos discípulos eram tanto que eles sentaram à mesa sem lavar os seus pés. Eles não tiveram humildade o suficiente para um lavar os pés dos outros ao sentar à mesa. Vamos comer a ceia, vamos partilhar a ceia, vamos lavar o pé uns dos outros. Não tinha essa humildade, até porque você vê eles disputando quem seria o maior. Então, quem é o maior? Pô, se eu sou o maior, eu não vou. Jesus, então, com um sinal de humildade e mostrando para eles e ensinando uma grande lição, Ele, Senhor soberano sobre todas as coisas, e os seus discípulos já haviam os milagres e tudo o que Jesus fazia, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele tira ali, então, sua veste, ele troca, ele cinge ali uma toalha no seu lombo, e ele começa, então, a lavar os pés dos discípulos. Jesus lava o pé ali, Tiago, de Mateus, de Judas Iscariotes, o traidor, que vai, logo após, Jesus vai falar sobre isso. Quando ele chega aos pés de Pedro para lavar, Pedro automaticamente fica indignado. Não, Senhor, como assim? O Senhor vai lavar os meus pés? Eu não vou permitir que você se humilhe a este ponto de lavar os meus pés. Aparentemente parece até uma atitude nobre. E Jesus fala para ele: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender mais lá na frente. Não, Senhor, eu não vou permitir que você lave os meus pés. Mais uma vez Pedro insiste, achando que o que ele estava fazendo era algo glorioso, honroso. Mas Jesus queria ensinar para ele algo. Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos. Ele fala: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro, então, que uma hora é 8, outra hora é 80. Uma hora Pedro é 8, outra hora ele é 80. Ele fala: ah, Senhor, então, não lava somente os meus pés, mas lava minha mão, minha cabeça. Ou seja, me dá um banho então, Senhor. Se é para ter parte contigo, então me dá um banho. Ele vai do 8, que não queria de jeito nenhum, ao 80. Então me dá um banho, Senhor. Jesus fala para ele: não, Pedro, você não precisa tomar um banho, porque você já está limpo. Todos vocês estão limpos, menos um. E ele se referia a Judas Iscariote. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, é sobre o ato de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como um Senhor, soberano sobre todas as coisas, o Filho do próprio Deus que desceu ao mundo, ele poderia muito bem pedir honra, glória. De maneira alguma, ele atribuía tudo isso ao Pai. E os seus discípulos não estavam entendendo isso, estavam achando que tinha uma disputa, que tinha ali uma concorrência, onde eu preciso ser o maior, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que estar ali perto. Interessante seria se isso fosse de espírito humilde. Um exemplo, se hoje em dia você fala: não, eu quero estar ao lado de Jesus, eu quero ser um exemplo. Que bênção, irmãos, né? Porque isso você está fazendo para Jesus. Você não está se mostrando para homem algum, porque ninguém é pago para nada aqui, não é verdade? Então, que maravilha seria se isso fosse realmente de coração. Mas você vê que um pouco mais atrás eles estavam discutindo quem seria o maior. Então toda essa humildade era uma humildade superficial, né? Uma humildade, uma capa de humildade. Mas Jesus, ele queria extrair deles o que estava dentro. Jesus, ele quis ensinar para os seus discípulos
que não adianta viver uma vida de aparência, de humildade. Que nós temos que ser tão grande o suficiente para conseguir se encurvar e lavar os pés do nosso próximo, colocar o nosso irmão como superior a nós, colocar o nosso irmão como em primeiro lugar, porque esse é o segundo mandamento que Jesus ele falou, ó, só tem 2 mandamentos, se você cumprir os 2, você cumpre todos, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes, a arrogância, o eu, não consegue, então, estar nesse lugar de humildade para, assim, ajudar, talvez, o nosso próximo, ou colocar o nosso próximo acima de nós. Jesus fala para eles, Jesus ensina eles a seguir o caminho dele, um caminho da humildade, porque se você não for humilde de coração, você não vai entrar no reino dos céus. Às vezes a gente acha que não damos tanta importância para isso, né? Não tem tanta importância, mas você vê o próprio Jesus falando da importância da humildade, de você colocar o seu próximo como superior, de você conseguir se agachar e lavar os pés do seu próximo. Isso de lavar os pés é um ato simbólico que eu estou dizendo, não de que você tem que, no literal, lavar o pé do seu irmão, mas você colocar ele como superior, você ter humildade com o seu próximo. Jesus ele fala assim para os seus discípulos, versículo 13: Vós chamais eu de mestre e Senhor, e disseste bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus está querendo dizer, se eu, sendo o Senhor, sendo o mestre, o Filho de Deus, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem servir uns aos outros. Porque se não tivermos humildade, se não tivermos amor para com o próximo, se não tivermos o prazer em fazer isso, irmãos, nós não estamos vivendo o cristianismo. Nós estamos vivendo qualquer outra coisa menos o cristianismo. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus, ele nos expôs alguns caminhos que nós devemos seguir. Ele mostrou a rota, algumas decisões que nós devemos tomar na nossa vida, para que a gente consiga chegar aonde nós almejamos, aonde nós viemos aqui todo domingo cultuar a Ele, esperando que um dia Ele volte para levar nós para esse lugar. Mas para isso nós temos que evoluir, irmãos. Nós precisamos crescer, e crescer espiritualmente, ao ponto de negarmos a nós mesmos. Jesus negou-se a si mesmo. Ele se entregou na cruz do Calvário, negando todo a sua glória, todo o seu poder. Ele se fez de servo, ele se fez de pior dos pecadores, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados, adorando ao Pai. Ele se humilhou, ele se entregou na cruz. Que esse espírito de humildade venha estar dentro de nós, que nós possamos aprender com Jesus, a caminhar com Ele, a caminhar os passos dEle.
Jesus ele não quis estipular uma doutrina, algo físico, mas ele quis ir muito mais além. Ele quis ir lá no profundo, lá no coração, aonde só o Senhor pode pisar. E a Bíblia fala que Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. E Ele quis ensinar os seus discípulos a ter a humildade. E que a gente também possa aprender com essa palavra de hoje, a ter humildade. A ter um espírito de servidão, pois somos chamados de servos. Fomos chamados para ser servos, servir uns aos outros, servir ao Senhor. E devemos se alegrar com isso. Amém, irmãos? Jesus ele nos convida e nos chama para viver uma vida de serviço e a seguir aos seus passos. Então ele nos convida a servir uns aos outros, a ter esse espírito de servidão. Que a gente possa no decorrer da semana refletir sobre as nossas atitudes. Se não podemos se esforçar um pouco mais para ajudar um ao outro. Às vezes somos egoístas ao ponto de achar que só o que está no nosso nariz que importa, e a gente acaba esquecendo do próximo. Mas que a gente consiga ter essa visão ampla, a visão que Jesus teve, a visão que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, e os seus discípulos foram passando, e chegou até nós essa mensagem, para que a gente consiga também ter essa visão ampla, uma visão que Jesus, ele transmitiu para eles. Amém? Que possamos seguir os passos de Jesus, que possamos ser humildes, porque sem o espírito de humildade não vamos herdar o reino dos céus. Que Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade.